9h19, segunda-feira. Agora, no Ponto Crítico, Fala Doutor, com o Dr. Paulo Viesli, o seu médico do coração. Fala Doutor. Segunda-feira, 17 de fevereiro do ano de 2025, 9h19. Eu já tô te devendo um monte de minutos, Fala Doutor. Eu comecei a semana devendo. Fala Doutor, bom dia. Falo sim, falo. Olá, bom dia pessoal. Muito bom dia, muito boa semana. Estamos aí no mais um Fala Doutor comigo, Dr. Paulo Viesli. O nosso momento de saúde, o nosso momento de dicas de saúde, o nosso momento de como ter uma vida um pouco melhor. Simples atos que fazem muita diferença na nossa vida e nos anos da nossa vida. Muito legal. Vamos lá, pessoal. Acorde aí quem está em casa, cutuca a vizinha, grita lá para outra vizinha do outro lado da rua que o Fala Doutor já começou aqui na Rádio Cruz Alta, dentro do Ponto Crítico, aí nas nossas mídias digitais, aí no Instagram Dr. Paulo Viesli, do Paulinho Barcelos, da Rádio Cruz Alta, Facebook. Vamos lá, pessoal, vamos participar do nosso programa muito legal. E lembrando sempre que o Fala Doutor está no ar num oferecimento de Instituto Cruz Altense de Cardiologia, o ICA, há 25 anos cuidando do seu coração. É isso Fala mesmo. Doutor é do médico do coração. É isso mesmo. Tá bem bonitão lá mostrando os exames. Ó, aqui, olha aqui como é que faz o exame, assim. Tem que mandar essas imagens pra gente mostrar no programa também. A gente manda sim. Segunda-feira que vem a gente mostra essas então, imagens, tá bom? Mando sim. Muito obrigado pela dica, Paulinho. Pessoal, muito obrigado por estar aí dentro da casa de vocês. Você que está preparando aí a boia, arrumando a casa, ajeitando as crianças, né? Botando ordem aí na bagunça do final de semana. Nada melhor do que começar a semana com dicas de saúde, né? Como ter uma saúde melhor para iniciar a semana bem firme, bem forte. E o programa de hoje, o tema de hoje é demência. Demência, algo que vem crescendo bastante, viu? Vem crescendo bastante a demência. Por que a demência vem crescendo bastante? Porque nós estamos cada vez mais ficando mais velhos. No século passado, mais ou menos lá na década de 40, né, a média de vida das pessoas é em torno de 40 a 50 anos, né? Mais para 40 e 45 anos. Atualmente aí as pessoas aí começam a viver mais, né? 70, 76 anos aí, não. Então estamos ficando bem mais velhos. Então, obviamente que algumas doenças que não haviam no século passado, porque nós morríamos mais cedo, agora se pronunciam mais porque nós estamos durando mais, né? E por que estamos durando mais? Porque de alguma maneira a tecnologia vem nos ajudando, a qualidade de vida vem nos ajudando, né? As informações vêm nos ajudando. Antigamente não tinha antibiótico, não tinha insulina, né, para cuidar dos diabéticos, não tinha antibiótico para cuidar das infecções e as pessoas morriam principalmente por infecção. À medida que veio crescendo aí a tecnologia e criando os antibióticos, nós deixamos de morrer tanto de infecções, aí a coisa foi se melhorando e nós ficamos durando mais, né? Durando mais. Mas em compensação, a gente também vem aí com alguns vícios da modernidade, né? Vícios, comer demais, não fazer exercício físico, sedentarismo, estresse, e isso aí então tem aí consequências. Outros vícios, bebida, cigarro. Então esses vícios aí, essas características da modernidade vem nos trazendo aí algumas características, algumas doenças, né? Câncer é uma delas, né? Câncer está diretamente relacionado com o nosso estilo de vida e também a demência. Afinal de contas, o que é demência? O que é essa demência? era a minha parte do programa, era eu que tinha que perguntar isso. Não... Então pergunta, Paulinho. Ainda bem, graças a Deus. Vamos deixar ele perguntar, gente. O meu papel aqui de coadjuvante aqui era exatamente... Afinal, doutor, o que é demência? Ai, coisa bem boa. Demência. Pessoal, nós temos
uma capacidade fantástica, o nosso cérebro. Então nós estamos falando da doença do cérebro. Não sei se vocês notaram que desde nós iniciamos o programa em janeiro de 25, nós estamos falando das doenças cerebrais, né, do cérebro, né, enfim, né. Então a gente já falamos de ansiedade, depressão, dor de cabeça, né, então muitas coisas relacionadas ao cérebro e a sua saúde cerebral, né, as doenças mentais. E nós estamos agora partindo de mais uma doença orgânica. No programa passado nós falamos das dores de cabeça, que por sinal o que nós recebemos de elogio, né? Muito obrigado para as pessoas que gostaram do programa, muito obrigado, isso é sempre muito bom, nos incentiva e nos mostra que nós estamos no caminho certo. Isso é muito bom, né? Muito bom. Então, nós temos o nosso cérebro tem uma capacidade intelectual, né? O nosso cérebro tem uma capacidade de conectar informações, especular informações, comunicar, conversar, criar. Nós temos uma capacidade muito legal, que chama-se cognição, né? É uma propriedade cognitiva. É muito forte isso. O que é essa propriedade cognitiva? É uma propriedade de aprender. E ainda aprender a aprender. Né? A aprender a aprender. Isso é muito legal. Então nós temos uma capacidade de pensamento, nós temos uma capacidade de raciocínio desse pensamento. Junto com o raciocínio, nós temos uma capacidade criativa. Dentro dessa capacidade criativa, nós temos uma capacidade de executar aquilo que a gente cria. E ainda nós temos uma capacidade de comunicação, se comunicar. Entre outras propriedades, claro. Mas então essas 5 informações, desde o pensar até comunicar, então o cérebro leva a fração de segundos e o cérebro usa muitos neurônios e redes de neurônios, chamado de redes neurais. Então, ela usa muitos neurônios dentro de uma rede e várias redes dentro de redes. Então, isso nós fazemos todos os dias, toda a hora. Então, esse aspecto chama-se cognição. Que é o fato de aprender algo e aprender a aprender. Ou seja, nós temos a capacidade de ensinar. Além de ensinar, a gente tem a capacidade de aprender sozinho, né? E as características de aprender a fazer as coisas. Isso é muito legal. E o que tem que ver a demência com isso? A demência é a perda dessas propriedades. É a perda, começa a perder essas propriedades. E a primeira das propriedades que nós começamos a perder é a memória. Ou seja, nós começamos a esquecer as coisas. E esse esquecimento é o esquecimento dentro da doença. A demência, ela é esse esquecimento do dia a dia, o esquecimento das ações do aqui e agora. Por exemplo, alguém lavou uma frigideira e guardou a frigideira lá no armário. Então ela esqueceu que lavou a frigideira e esqueceu que guardou a frigideira no armário. Ou então alguém pegou R$100 para comprar aí um botijão de gás e guardou R$100, porque quando chegar o botijão de gás, o caminhão do botijão ou a moto do botijão, ela vai lá pagar e não sabe onde botou. E revira a casa inteira e não sabe onde colocou os R$100. Então, mas tem mais um caso aí nessas situações. Tem mais um caso. Tem aqueles que compram o gás, prometem que vão pagar tal dia e esquecem. Esquece que esse é o mais comum, entendeu? Esquece que comprou o gás, exatamente. Bem isso aí. Então, perda da memória recente, da memória atual. Perda da memória atual. E isso é uma maneira muito sutil. Começa de uma maneira muito sutil. Começa de uma maneira muito sutil no sentido delicado, né? Muito simples, começa muito tênue, muito sutilzinho, e vai indo, e a pessoa vai vivendo e vivenciando a sua vida em relação a isso, até que chega um momento que é insuportável. Então ela começa não só a esquecer as coisas, como ela também ela perde a capacidade de raciocínio. Então ela começa a ter dificuldade no pensamento.
pensamento, ela não consegue mais raciocinar. Tipo assim, ela pega uma faca para cortar a cebola, então ela está com a faca e a cebola na pia, ela não sabe o que tem que fazer. Ela esquece o que tem que fazer. Ela esquece que ela pegou a faca e a cebola para cortar a cebola para fazer o molho. Então ela esquece o que ia fazer, ela não sabe como cortar a cebola e ela não sabe para que ia fazer aquilo. Aí tu vai lá e ensina ela, não, tu corta a cebola assim. E ela até corta, mas ela não aprende a cortar mais a cebola. Ela vai esquecendo as funções e isso paulatinamente vai aumentando. Então, dificuldade. Então, primeiro ela perde a memória, depois ela perde o raciocínio, não sabe para que serve as coisas, depois ela perde a capacidade de aprender, por mais que tu ensine ela, por exemplo, a pegar uma jarra d'água e botar dentro de um copo e ela tomar o copo, para nós isso parece ser bem simples, mas para quem está demenciado isso é altamente complexo. Ele não consegue pegar a jarra, ou se pega a jarra e não sabe que tem que botar dentro do copo, bota do copo um pouco ou enche demais, né? E não sabe que tem que pegar o copo e tomar. E se pega o copo e vai tomar, não sabe tomar direito. Então ele perde cada vez mais as funções. Imagina você pegar um copo d'água e não conseguir tomar água. É a mesma coisa, você pegar o garfo, colocar na comida, garfar, encher de comida, vir até a boca, colocar na boca e tirar. Então a pessoa perde esse raciocínio, ela perde a capacidade de execução e ela perde a capacidade de comunicação. Aí tu pergunta para ela, mas por que tu está fazendo isso? Isso o quê? O que eu estou fazendo? O que eu não estou fazendo? Ela não sabe, vai perdendo. Até chegar a um certo ponto que a pessoa vai fazer isso de uma maneira muito dependente. A pessoa não consegue mais sair de casa porque não conhece mais os lugares, até dentro de casa. Imagina, você está no teu quarto, você está no quarto e de repente uma pessoa demenciada sai do quarto para ir até o banheiro, ela se perde dentro de casa. E pior ainda, ela se perde no quarto, ela não se encontra dentro do quarto, ela não se localiza, ela não se reconhece dentro do quarto. Então isso vai... Vocês já notaram que à medida que eu fui falando, foi tornando a coisa mais complexa, a coisa mais crítica, mais grave, né? Até chegar a um certo ponto, Paulinho, que aí começa as alterações motoras. As pessoas não conseguem mais caminhar, ficam dependentes, não conseguem mais controlar os esfíncteres, não conseguem mais fazer cocô e xixi, faz diretamente, tem que usar fralda, tanto para o cocô quanto xixi, e tem que se alimentar de garfo, tem que se alimentar na boca, as pessoas têm que se alimentar. E ainda chega ao cúmulo de ter pessoas que não conseguem deglutir, não conseguem mastigar. Eles não têm a ordem cerebral, perderam a ordem cerebral de mastigar e deglutir. Então eles não mastigam, ficam com a comida ali e o perigo pode até se afogar. Então essas pessoas não podem mais comer, tem que dar comida por sonda no nariz ou fazer um buraquinho no estômago, chamado gastrostomia, né? Então vai desde um esquecimento simples até uma dependência total, e tem pessoas que ficam acamadas totalmente até vir à morte, né? São pessoas totalmente dependentes. Então, isso de alguma maneira são níveis de demência. E tem vários tipos de demência, são vários tipos de demência. A mais comum é a doença de Alzheimer, tá? A mais comum é a doença de Alzheimer. Toda doença de Alzheimer, ela é uma doença demencial, mas nem toda demência é doença de Alzheimer, tá? Então, dá para repetir essa parte aí? Dá para repetir sim, Paulinho. Toda doença de Alzheimer é uma doença demencial, eu já vou falar bem direitinho dela, mas nem toda demência é doença de Alzheimer. Por quê? Vamos lá. Quais são a doença de Alzheimer? Ela é a principal doença
de demência, tá? Em torno aí de 60 a 70% das demências são demências de Alzheimer, tá? 40% é relativa a outras doenças. Quais são? Principalmente aqueles portadores de isquemia cerebral, aqueles que tiveram AVC, que por sinal é o tema do próximo programa, na próxima segunda-feira, nós vamos falar sobre isquemia cerebral, sobre AVC, tá? E derrame cerebral, viu? Não percam, tá? Para nós trabalhar bem essa questão aí do cérebro aí, porque nós, à medida do ano, a gente vai descendo do cérebro, nós vamos descer para o coração, do coração a gente vai descendo para o resto dos órgãos, né? E a gente vai aí conversando ao longo do ano sobre as dicas de ter uma vida melhor, isso aí, tá? Então, AVC, quem tem isquemia cerebral, é um causador de derrame, de demência. Quem tem diabetes mellitus, tá? Diabetes avançados também é uma causa de demência, pode causar demência. Quem bebe muito, quem é alcoólatra, quem bebe muito, tá? Tem a demência por álcool. A demência tem até um nome, é chique, né? Wernicke-Korsakoff, né? Tem até um nome. Como é que chique. É o nome? Wernicke e Korsakoff. Parece mais o nome de uma vodka. Olha só o nome. São dois grandes cientistas médicos, né? Que estudaram e descreveram a doença, a demência de Wernicke e Korsakoff, né? Por álcool, tá? Também as pessoas que fumam demais, as pessoas que fumam muito, que acontece com o cigarro. O cigarro já está descrito, ele diminui o tamanho do cérebro. Se diminui o tamanho do cérebro, diminui o número de neurônios. Se diminui o número de neurônios, diminui o número de conexões. Se diminui o número de conexões, o indivíduo começa aí a ratear, começa aí a tastaviar, começa aí a patinar. Aí começam as demências, né? Aquela vovozinha que não morreu de enfisema e nem morreu de câncer, tá viva ainda, com a sua dificuldade, magrinha. E fumando ainda, e não sabe, e já começa já a ter as suas alterações demenciais, tá? Por quê? Por causa do tamanho do cérebro. Agora, se o camarada fuma e bebe, aí é pior ainda, viu? Outras questões que podem causar demência também, demências circunstanciais. São pessoas mais idosas que não têm a doença de Alzheimer e que por um motivo ou outro acaba tendo uma infecção urinária, uma pneumonia, e esse fato de ele se infectar pode começar a alterar a sua cognição, a sua capacidade de aprendizado. Ele fica então confuso, perde a memória, não sabe aonde está, né? Então, mas isso é circunstancial. No momento que ele trata a infecção, geralmente ele volta pro normal dele, tá? Volta pro normal. E o Alzheimer. Então, o que tem que ver o Alzheimer? O Alzheimer, então, é uma demência, um tipo de demência, que é a principal causa de demência na nossa população, tá? E ocorre muito mais em indivíduos idosos. Por exemplo, acima de 80 anos, quase 40% das pessoas vão ter Alzheimer. Então, acima de 80 anos, quase 40% vão ter Alzheimer, né? Por que, doutor Paulo? Por quê? Isso porque ocorre uma alteração morfológica no cérebro. Ocorre uma deposição de duas proteínas indesejáveis no cérebro. Os pesquisadores, os cientistas não sabem ainda explicar por que ocorre essa deposição dessas duas proteínas, tá? Uma delas é a tau, né? E a outra é a beta-amiloide. Beta-amiloide é a principal e a outra é a proteína tau. São dois tipos de proteínas que elas vão invadindo o cérebro, vão invadindo os neurônios, vão se alojando nos neurônios, e de uma maneira ou outra elas vão sufocando os neurônios, aí o neurônio vai perdendo a capacidade de se comunicar com o outro neurônio, e aí perde a capacidade do cérebro funcionar em rede. E aí então ocorre um entrelaçamento dessas proteínas que vai sufocando os neurônios, as redes neurais, e vai dificultando a comunicação entre um neurônio e o outro neurônio. O que é neurônio, pessoal? Neurônio são as nossas células do cérebro, elas que nos fazem falar,
funcionar, mexer aí a sobrancelha, mexer o pescoço, né? Elas que nos fazem todo esse movimento ativo da nossa consciência. O cérebro que nos dá essa consciência, e são então do cérebro, são as células cerebrais chamadas neurônios. Elas funcionam em rede, nunca funcionam sozinhas, elas funcionam em rede. E aí então a doença de Alzheimer ocorre a deposição dessas duas proteínas que são invasoras ao cérebro. Não é natural que tenhamos essa proteína dentro do cérebro, a beta-amiloide e a proteína tal, e isso ocorre então, vai estrangulando, vai asfixiando, vai ocupando o lugar das células neuronais, dos neurônios, e aí os neurônios vão perdendo essa capacidade. As outras demências até pode ter um pouquinho dessas proteínas, mas é bem menos. Agora, no caso do Alzheimer, é bastante esse predomínio dessa invasão dessas proteínas, e que o indivíduo vai ao longo do tempo, tá? Ao longo do tempo vai perdendo a capacidade de aprendizado, que é o aspecto cognitivo, E tem ainda o Alzheimer precoce. Eu falei que em torno de 40% acima de 80 anos, mas a partir de 60 anos já pode iniciar aí Alzheimer precoce, tá? E geralmente o Alzheimer precoce está relacionado com alguns genes. Os cientistas descobriram que, dependendo de um tipo genético que é o indivíduo, ele pode ter uma predisposição maior à doença de Alzheimer. Por um outro lado, nós também temos genes que evitam a doença de Alzheimer, que ela é protetora, tá? E o Alzheimer tem algum cunho familiar. Por exemplo, se o teu pai, teu avô tinha Alzheimer, então pode ser que tenha uma tendência familiar também aí na questão do Alzheimer, tá? Pode, não é necessariamente obrigatório, tá certo? Assim como o nosso estilo de vida está diretamente relacionado com a velocidade e instalação do Alzheimer, tá? Lá vem nós de novo lá falar do estilo de vida. Não tem jeito, né, gente? Não tem jeito, né? Isso são coisas básicas, coisas simples. Então, se você é um cara sedentário, se você é um cara que não faz exercício, tu viu? A primeira coisa que eu falei foi sedentarismo. É a primeira que eu falei, porque é a principal. Então, se você nunca fez e não faz um exercício físico, tá? Então, é uma tendência maior até Alzheimer. Se você fuma, se você bebe, se você tem diabetes e não controla, se você tem pressão alta e não controla, se você é obeso e não controla, e se você não usa as faculdades mentais, essa é uma coisa que eu adoro muito. Se você não usa as faculdades mentais, a probabilidade de você ter Alzheimer é enorme. O que é as faculdades mentais? Ler, escrever, fazer conta, fazer palavra cruzada, fazer artes manuais, artesanato, pintar, ou seja, está sempre com o cérebro ativo, ativando o cérebro. Se você não usa isso, a tendência é você ter doença de Alzheimer. E algo muito interessante que já vem sendo dito, que eu acho muito legal, é quanto menor os anos de estudo, Paulinho, maior é a chance de ter Alzheimer. Uau, essa aí é uma ótima informação. Essa é uma ótima informação. Repete, doutor Paulo. Quanto menor os anos de estudo, maior é a chance de ter Alzheimer. Claro, se o cérebro não funciona direito, exatamente. Se o cérebro não funciona, então outras coisas tomam conta dele. Nesse caso, essa proteína, essa bendita proteína aí, beta-amiloide e tal. Né? Ela não gosta muito de estudo mesmo, né? Não gosta, né? Se não tem estudo naquele cérebro, ela chega. É uma proteína parasita, né? Não se sabe bem por que parasita ainda, né? Então, pessoal, olha só. O Alzheimer é uma realidade, está presente nas nossas famílias, quase toda casa tem um Alzheimer, né? Ela está muito diretamente relacionada com o nosso estilo de vida. Uma outra coisa que eu não falei também, o uso de remédio para dormir. Tá? Pessoas que são viciadas em remédio para dormir,
tá? Eu não posso falar o nome aqui, porque é uma questão de ética, né? Mas esses remédios para dormir, a tendência deles é aumentar a incidência de Alzheimer, tá? Então, quem é dependente. Por um outro lado, quem não dorme direito também, quem tem um sono ruim, quem não dorme direito também está relacionado aí com a doença de Alzheimer. Outra coisa também fundamental, quem dorme pouco de noite e dorme muito de dia, inverte o ciclo vigia. Então, quem dorme pouco de noite, mas dorme muito de dia, inverteu a noite pelo dia, é um alto candidato aí para ter a doença de Alzheimer, tá? Então, essas pessoas que trabalham à noite, elas, teoricamente, elas têm que ter uma insalubridade maior, né? Sim, de elas fato. acabam forçando o organismo mais, é isso, né? Sim, é insalubre trabalhar à noite, tá? É insalubre, quem trabalha à noite já sabe disso, tanto é que eles ganham um pouco a mais por insalubridade e de preferência, não trabalhe mais que 2 anos seguidos à noite. De preferência, não trabalhe mais 2 anos à noite. Isso também causa alteração no humor, depressão, ansiedade, estresse. Tá? Isso então leva as pessoas a ficarem aí mais propícias ao Alzheimer, Paulinho. Sabe, doutor Paulo, estava pensando aqui cá com os meus botões, os que ainda estão funcionando, né? Porque eles, com o tempo. O senhor falou que. Quantos neurônios tem? Milhões ou bilhões? Bilhões de neurônios. Tipo assim, o quê? Uns 20 bilhões? Agora tu me pegou. Tá, mas os meus já morreram alguns, entendeu? Mas é assim, ó, o nosso número de neurônios é maior que o número de pessoas da população. Não, então são mais de 8 bilhões de neurônios. Podemos até pesquisar rapidinho agora no Google, em média, quantos bilhões de neurônios nós temos. Me disseram também, sabe, doutor, que diz que o homem tem mais neurônios que a mulher. Estudos comprovaram isso, que o homem tem mais bilhões de neurônios mais que a mulher. O senhor sabia? Olha, Paulinho, isso aí é complicado, viu? Porque, assim, em primeiro lugar, quanto maior a pessoa, maior é o cérebro. Então, nós temos mulheres muito grandes e homens muito grandes. Né? Pequenos também, né? A massa cerebral da mulher é em torno de 200 gramas menor do que o homem, porque a mulher é menor que o homem. Tá? Mas não quer dizer que a mulher, viu, gente? Não é isso que nós queremos dizer. Não quer dizer que a mulher vai ser menos inteligente do que o homem por causa do cérebro. Claro, não tem nada a ver. Por exemplo, o coração da mulher é menor do que o do homem. Por quê? Porque a mulher tem um corpo menor. Mas claro, tem aquelas mulheres de 1,87m, 1,88m, tem mulher de quase 1,90m, 2 metros. Então, para essa mulher, o cérebro é maior, né? Sim. Mas em média, a mulher é um pouco menor que o homem. Em média, as fêmeas são menores, com exceção da aranha. Em média, as fêmeas são menores que os machos. Então, obviamente, o corpo é um pouco menor. Obviamente que o cérebro é menor, mas não quer dizer nada a ver com questão de inteligência aí. Tá bem, sobre esse estudo que eu estava ali falando, para a gente poder ir para o intervalo, esse estudo diz que os homens têm bilhões de neurônios a mais do que as mulheres, principalmente devido ao tamanho do cérebro. Então acomodam mais bilhões. O mesmo estudo chega na conclusão e diz que ainda não conseguiu se entender o porquê que homens têm mais, porque não fazem nada a mais que as mulheres. Ou seja, aqueles bilhões não fazem nada, entendeu? O nosso problema do ponto de vista criativo, do ponto de vista de inteligência, do ponto de vista de aspectos de aprendizado, é que nós não ocupamos nosso cérebro direito, tá? Vou dar um exemplo muito simples. Cada vez mais, a gente vem falando que o sedentarismo é a principal doença do nosso organismo, né? O sedentarismo, ele nos causa uma série de problemas e as pessoas continuam sedentárias, tá? Tá aí. O nosso cérebro, ele é fantástico. O nosso cérebro, ele é uma máquina fantástica, mas se tu não usá-lo, ele tem pouca serventia.
tá? E o que dificulta usar o nosso cérebro? O que dificulta é que nós não queremos estudar, a gente é preguiçoso, a gente tem dificuldade de ler, a gente não gosta de ler, não quer ler. Eu amo ler. Pois é. Então, com a introdução da televisão lá na década de 50, 40, e depois veio vindo, a notícia vem pronta, as informações vêm prontas, a pessoa só assiste. Então a pessoa não lê, não escreve, né? Antigamente se escrevia cartas para as pessoas, né? Eu estou escrevendo pouco. Exatamente. Então, tá louco, a minha letra tá ficando igual a de médico. Diz que letra de médico é horrível, é verdade isso? A minha não é, mas há controvérsia. Depois do intervalo nós vamos mostrar a letra do Dr. Paulo. Vamos fazer assim? Vamos, estamos falando sobre demência. Não perca, isso é muito importante. Nós vamos falar também agora como tentar reverter. Não digo reverter a demência, mas atrasar essa bendita demência já. O Instituto de Cardiologia, Cruzaltense de Cardiologia, completa 25 anos cuidando do seu coração. Faça o seu ecocardiograma com quem tem tradição e confiança em Cruz Alta. O laudo é entregue na hora. Agende já o seu check-up. O ICA também realiza teste de esforço, holter de arritmia e mapa de pressão. 3322-6463 ou então pelo WhatsApp 98458-6023. 98458-6023. Instituto Cruzaltense de Cardiologia, ICA. 25 anos cuidando de você e da sua saúde. Já voltamos. Estamos de volta no Ponto Crítico com o Fala Doutor, edição da segunda-feira, dia 17 de fevereiro do ano de 2025. Aqui, ó, eu fui pegar a prova se o doutor tinha uma letra bonita ou não. E aí tá na expectativa? Tá na expectativa. Eu pedi aqui para que duas pessoas escrevessem. O Johnny, que tá aqui na assistência técnica também, futuro médico também. Aqui, ó, essa aqui é a letra do Dr. Paulo Viesli. Tá aqui. É bonita, hein? Bonita, tranquila, legível. Entendível. É, compreensível, dá pra compreender. Isso aí vai também nas receitas, quando o senhor faz receitas? Eu faço no computador para facilitar. Ah, o senhor não escreve, mas faz no computador eu faço direto. No computador com letra 15, para que todo mundo possa ler. Porque às vezes tem alguns médicos, né, que escrevem correndo. Tem sim. Agora, olha a letra do Johnny, que já é outro padrão, né? Aqui é uma letra professoral mesmo. Desenhadinha, né? É, desenhada. Então aqui você vê uma letra de uma pessoa normal. Impressionante a letra. Uma pessoa normal, e aqui valeu, a gente vê Paulinho. A letra de um mestre, ó. Valeu, normal. Então, essa aqui é a letra do mestre, né? Do guru, e aqui a letra de uma pessoa normal. Eu nem vou mostrar a minha, tá? Porque a minha é terrível. Ah, é verdade. Tu mostrou a tua aí. Não, a minha é terrível. A minha eu nem vou mostrar porque aí vai incentivar as crianças a não escreverem direito. É mesmo. Pessoal, estamos falando aí sobre demência. Vamos fazer um resumão, tá? Para quem que ainda tá meio perdidão aí na segunda-feira, não acordou direito, aí tá se espreguiçando, embora muita gente já aí desde as 6 da manhã já tá na lida. Estamos falando sobre demência, tá? Demência que é a perda da capacidade criativa de educação do cérebro, tá? É a perda da capacidade criativa, da capacidade de aprender. A demência pode ser causada por vários aspectos, tá? Por pressão não controlada, diabetes não controlada, perda de sono, falta de estudo, sedentarismo, má alimentação, excesso de remédio, bebida alcoólica em excesso, né? Cigarro em excesso, tá bom? E também aí por isquemia cerebral, derrame cerebral, traumatismo crânioencefálico, né? Traumatismo da cabeça, e também por uma doença chamada doença de Alzheimer. A demência da doença de Alzheimer é causada pela deposição de duas proteínas, né? Que são invasoras do cérebro, a beta-amiloide e a proteína tau. E os médicos, cientistas, não sabem por que isso ocorre, mas nas pessoas que mais isso ocorre são as pessoas mais idosas, as pessoas que de pouco estudo, as pessoas que usam muito remédio, as pessoas que são sedentárias, as pessoas que fumam, que bebem, que não se controlam na vida, tá bom? Pessoal,
maior causa de demência é a doença de Alzheimer, principalmente à medida que nós vamos envelhecendo. Então isso aí é a doença de Alzheimer e os outros tipos de doença, tá bom? De demência, tá bom? E o que nós temos que fazer agora para diagnosticar isso aí? Diagnosticar. Então, e tem um troço que eu não falei ainda, tá? Que eu sempre falo aqui, eu não falei. A bendita água. As pessoas que bebem água, tá? Elas oscilam menos nas suas alterações cerebrais, tá bom? E pensam pior se não bebem, né? Exatamente. As pessoas desidratadas que não bebem água, tá? Para quem é demenciado fica pior, bem pior. Para quem é demenciadinho já nos estágios iniciais fica pior, tá bom? E para quem não é demenciado pode ficar ali circunstancialmente ali com alterações da consciência, que é confuso, tá? E etc e tal. Sabe que o senhor falou uma informação bem importante aqui, que depois os nossos ouvintes compartilharam e relataram que também tiveram essa sensação, que estavam com mau humor durante o dia. Sim. E começaram a se hidratar para testar, e que de percepção própria, não de estudo científico. Perfeito. Começaram a melhorar o humor à medida que foram se hidratando. Perfeito. Eu fico contente com isso, Paulinho, porque é um sinal que as nossas dicas de saúde estão fazendo bem para as pessoas, né? E quando a gente vê que a gente está fazendo bem para as pessoas, eu fico muito feliz. Que é o papel da Rádio Cruz Alta, o papel do Ponto Crítico e o papel do Fala Doutor. Eu fico muito feliz com isso, porque nós estamos sendo úteis, né, nesse mundo aí que está confuso, nesse mundo aí que as coisas estão uma banalidade. Então, quando a gente se sente útil para as pessoas, eu me sinto muito feliz, que alguma coisa de bem a gente tá fazendo. Doutor Paulo, então quer dizer que a pessoa que tem a preguiça de pensar... Tem gente que tem preguiça de pensar, né? Sim. A maioria gosta de se ficar na frente de uma televisão, só ficar ali comentando o que viu, mas raciocinar sobre aquilo ali leva mais tempo, queima mais neurônios, enfim. Mas a gente tem bilhões deles, dá para queimar muito, entendeu? Isso, o cérebro perigoso, então, é um perigo. Exatamente. Então, assim, o preguiçoso, né? Que eu preguiçoso, né? Só pra gente dar uma informação mais completa, nós havíamos falado no bloco anterior, o nosso cérebro tem 86, nós pesquisamos aqui para nós nos atualizarmos, para nós passar para vocês a informação correta, tá? O nosso cérebro tem 86 bilhões de neurônios, tá? E quando o Paulinho fala queimar neurônio no sentido de pensar, é brincadeira, tá? Não é que a gente vai pensando, vai queimando, não é. É brincadeira, tá? 86 bilhões. E o homem tem um pouco a mais, tem em torno aí de 4 bilhões a mais, porque o homem tem 100 gramas a mais de cérebro, porque o homem é maior. O homem tem mais massa óssea, tem mais músculos, né? Por questões constitucionais, né? É o constituinte humano que faz o homem ser maior. Os machos na natureza são maiores. O leão é maior do que a leoa, o gato é maior do que a gata, né? O galo é maior que a galinha. Então são questões constitucionais. Não quer dizer que um é maior do que o outro, tá? Embora a mulher tenha um pouco menos de neurônios em relação aos homens, não há diferença de quem é mais inteligente ou menos inteligente. Ambos são inteligentes. Mas a questão da inteligência é o que fazer. Por exemplo, não adianta nada o camarada ser super inteligente e não usar a inteligência, não ser criativo, não ler, não escrever, não falar. Gente, o fato de a gente ler um texto, resumir, escrever o resumo, falar aquilo, ler aquilo que escreveu e depois que ler aquilo que escreveu e falar sem ler aquilo que escreveu, exige muito do cérebro. Mas ao mesmo tempo que exige muito do cérebro, ele deixa o cérebro riquíssimo, deixa o cérebro mais ativo, deixa o cérebro mais treinado. E esse treinamento é que vai fazer a diferença. Então, por exemplo, o camarada pode ter nascido com um dom para música, ele é espetacular na música, só que ele não estudou, não desenvolveu, então ele vai ficar só com o dom. Ao mesmo tempo, tem gente que não nasce com dom para música, mas treina, estuda e é um baita de um músico. E tem as duas coisas, a pessoa que nasceu com dom, estudou, e a pessoa então ela se agiganta com isso. Ou seja, o nosso cérebro, se não
for desenvolvido, ele fica reduzido dos aspectos de criação, raciocínio, inteligência e comunicação. Não consegue se comunicar direito, tá? Então, uma das maneiras de nós justamente diminuir a incidência de Alzheimer é estudar, tá? Estudar no sentido de ler, escrever, fazer contas, fazer cálculos, tá? Fazer cálculos, então é super importante, Eu vou dar um exemplo para vocês. Antes do celular, na minha memória, eu tinha aí muitos números de telefone celular. Eu tinha muitos números na minha memória. Agora eu não sei nenhum, eu sei só o meu. Esse dia eu fiquei sem celular e não sabia para quem ligar, eu não sabia o número de ninguém. Por quê? Porque eu não estou usando, não usei. Esqueci. Mas dá para deixar o cérebro para outras coisas também. Ah, dá também. Você tem hoje uma agenda telefônica que tu pode botar no telefone celular e o problema é que se tu perde o telefone celular, daí tu não sabe, né? Aí sabe como é que eu resolvi? Anotei num papelzinho e botei na minha carteira. Mas sabe que quando a gente escreve, a gente memoriza mais, né? Sim, com certeza. Isso aí exercício. É provado. Agora há pouco um ouvinte nosso, sempre adora o programa, professor Zandir Trombeta, ele disse assim que também além do escrever, da memorização, tinha a questão da caligrafia, né? Sim. Coisa que o Johnny faz bem melhor, pelo menos que eu, né? De você eu não sei porque fica ali equilibrado. Eu fiz muita caligrafia. Pois é, eu também fiz bastante caligrafia. E se fazia muito na escola, eu não sei se hoje é uma técnica que é utilizada com muita frequência. Tá provado que não resolve muito. O que é a caligrafia? A caligrafia. Mas fica mais bonitinha a letra e tal. Tá provado que não melhora muito. Mas assim, eu fiz e moldou a minha letra, que a minha letra era um garrancho, era do além, assim. O que é garrancho? Garrancho, aqueles letrão. Tá. Os letrão. Eu sei o que é garrancho, é que a maioria não sabe hoje o que é um garrancho. Que sabe. Mas tem gente não sabe. Tem gente que olha um telefone hoje com o disquinho lá pra girar e não sabe usar aquilo ali. Com certeza. Máquina de escrever. Bota um jovem hoje de 12 anos, 13 anos na frente numa máquina de escrever. Ele não tem ideia do que é aquilo ali. Não tem ideia. Tanto é que tem os dedógrafos, né? Antigamente era datilógrafo, agora é dedógrafo. Acho que a maioria hoje é dedógrafo, né? Enfim. Então, nesse aspecto, pessoal, como prevenir. Então, desde já, tá? Ainda mais agora aí com essa questão do celular aí, etc e tal, as crianças no celular, preguiça de ler. Então a leitura, gente, não é uma questão que eu vou falar aqui, não é uma questão assim de moral, tá? Não é moralismo, não. A leitura é um dos métodos mais eficientes de aprendizado, tá? Porque nós nos desenvolvemos lendo. A humanidade se desenvolveu escrevendo, lendo, escrevendo e lendo. Então é muito importante que você leia, né? Que você sublinhe os aspectos mais importantes do texto, que você reescreva aquilo que você salientou do texto, que você sublinhou no texto, que você escreva, que você leia aquilo que escreveu e depois feche um caderno e repita mentalmente aquilo que você sublinhou e escreveu, ou seja, que você resuma uma informação. O que acontece quando uma pessoa vê uma informação importante na televisão? A pessoa vai dizer assim, eu vi na TV que não sei qual cidade que teve um vulcão que explodiu e que morreu muita gente. Ela não sabe aonde, quando, não sabe dar mais informações precisas. Por quê? Porque a informação vem pronta, o cérebro pega poucas coisas e a pessoa reproduz menos ainda, tá? Então, dicas para combater eu estava falando como se faz o diagnóstico, né? Antes de dica, eu vou falar bem rapidinho como é que você faz o diagnóstico. Então, o primeiro diagnóstico é quando os familiares começam a notar que o pai, a mãe, o vô, a avó, o tio, a tia começam aí a ter a perda da memória, esquecimento, ou falas incongruentes, né? Ou falas sem significado, coisas assim que deixa a pessoa estranha. Ainda mais se a pessoa está desidratada, ela faz mais ainda esses absurdos. Aí, no início é muito sutil, a pessoa acha que não é nada e começa a se preocupar.
tá? Quer dizer, não se preocupa, vai rolando, até que à medida que vai ficando mais forte, mais evidente, então a pessoa vai procurar um auxílio, vai procurar o médico da Estratégia da Saúde da Família, a ESF, e lá o médico vai perceber que ela, de fato, tem uma série de baterias de testes psicológicos e neurológicos que você faz, ele vai ver aí que tem aí déficits cognitivos, e esse médico então vai encaminhar ou para psiquiatra ou para psicólogo para fazer os testes específicos, os testes neuropsiquiátricos ou os neuropsicólogos. Nós temos uma amiga minha aqui, vou dar um alô para minha amiga Cara Binsfield, que ela é uma das especialistas na região de fazer esses testes neuropsicológicos. Depois que passar o carnaval tem que trazer ela aqui, né? Ela vem aqui falar conosco. Vamos trazer ela aí, né? Vamos trazer ela aqui, sim, com certeza. Um beijo no coração para ti, Carlinha. Então, aí está feito, então, esses testes, ele diagnostica não só se a pessoa está portadora ou não de demência, qual a demência Alzheimer e qual é o grau disso. E os exames para nós fazermos, né, geralmente exames de imagem, tá? Exame de imagem ou a tomografia, melhor ainda é a ressonância, tá? Que vão mostrar então ali acúmulos ali da gordura das células, das proteínas invasoras do cérebro ali, tá? O ideal é fazer uma biópsia, mas ninguém vai fazer uma biópsia de uma pessoa, né? Só para saber que ela está demenciada, sendo que clinicamente ela já está demenciada, tá? Remédio, tratamento para Alzheimer, remédio não tem nenhum efetivo e é irreversível, sinto muito, tá? É irreversível, não tem solução. Mas tem dicas que melhoram bastante o aspecto cognitivo e retardam a expansão da doença. Entre elas, tornar a pessoa ativa, tá? Tornar a pessoa ativa, tornar a pessoa independente. Então, se ela tem dificuldade de caminhar, vai caminhar com ela. Se ela está com dificuldade de já perdendo já a memória, né? Faça ela ter memória. Por exemplo, em casa, tem um calendário bem grande em casa, todo dia tu situe ela, hoje é segunda-feira, 17 de fevereiro, nós estamos na parte da manhã, então toda hora tu tá situando ela no que dia é, tá bom? E é interessante também essas questões que as pessoas esquecem, os familiares, então é importante que tu pegue... Tem uns que dá vontade de esquecer mesmo, né? Não são todos, mas... mas alguns a gente não quer esquecer e acaba esquecendo também, né? Pois é, né? Então acaba aí esquecendo os familiares, né? A gente acaba esquecendo o nome da mulher, dos filhos, dos irmãos, acaba esquecendo, né? Dos netos, acaba esquecendo, tá? Então o que faz? Pega aí um armário, aí a geladeira, enfim, uma parede, faça um mural, coloque a foto, hoje em dia é muito fácil, coloque a foto da família e o nome, tá? E uma vez por semana, faça um tour. Faça um tour com o vô, com o tio, enfim, quem está demenciando, e fale, esse aqui é teu filho mais velho, o Juca, ele tem 40 anos, e vai todo dia, tu vai mostrando, ele vai reassimilando, ele vai reaprendendo. Claro que, à medida que o Alzheimer avança, ele não aprende mais, mas deixa de perder um pouco que ele tem, tá? Então faça um mural das coisas. E acaba se lembrando de coisas que são essenciais. Exatamente. Uma da outra característica do Alzheimer é que a pessoa tem boa memória antiga, a recente que é o problema, a antiga. Então, ele lembra de histórias lá do passado. Sabe, detalhes. E também eles ficam repetitivos. Por que eles ficam repetitivos? Porque eles não se lembram que acabaram de contar a mesma história. Eles perdem essa memória, a recente, tá? Então por isso que ficam se repetindo, eles não lembram mais que... Agora, tem um detalhe, né? Não confunda tudo isso que eu estou falando, você aí em casa que está nos escutando, não confunda com estresse de memória. Tá? Perda de memória é uma coisa, estresse de memória é outra. Como assim estresse de memória? Principalmente as mulheres têm a mania de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Enquanto lavam roupa, estão varrendo a casa, a roupa está na cerca,
Isso homem é maravilhoso, né? Porque o homem só consegue fazer uma coisa de cada vez, né? Mesmo assim não faz bem. Enfim, vamos lá. Tem isso. Tem isso também. Não, deixa eu complementar, né? Deixa eu molhar o bico aqui, né? As mulheres fazem 1000 coisas ao mesmo tempo, a roupa tá na cerca, o feijão tá no fogo, até que alguma coisa dá zebra, né? Tipo assim, queimou o feijão, tô com perda de memória, queimou o feijão. Não, aí é excesso de atividade mental, que alguma coisa vai acabar dando errado mesmo, tá? Então, e estresse de memória, usa muito a memória, tem muitas coisas para fazer. Por exemplo, as mulheres que trabalham em 3 turnos, né? Manhã, tarde e noite. Obviamente que o cérebro uma hora vai dar uma rateada, né? E as pessoas vão acabar aí esquecendo as coisas. Então não confunda demência com perda de memória por estresse de memória, excesso de uso da memória. Claro, tu usar muito o cérebro vai dar problema também, tá? Usar pouco o cérebro vai nos levar para demência do tipo Alzheimer. Usar muito o cérebro, mais que a nossa capacidade, vai dar estresse, vai dar fadiga mental. Aí ele vai ratear, claro que ele vai ratear. E rateia mesmo. 10 horas e 12 minutos, né? Terminou o nosso tempo. Meu Deus do céu. 30 segundos, não. Eu vou lhe dizer assim, ó. Bate bola, jogo rápido, hein? O senhor tem 10 segundos para responder cada pergunta. Então tá, vamos lá. É coisa bem rapidinha aqui, tá? Então vou selecionar algumas. Passou muito rápido. Das muitas mensagens. Maria da Graça Benetton. Doutor, minha mãe tem 90 anos, sempre foi bem ativa, teve um AVC isquêmico e tem horas que está bem, tem horas que faz tudo. É normal? É normal, oscila, tá? Cuidado com o ambiente dela, trazer o ambiente bem agradável, fazer pegar sol, né? Quando for conversar com ela, converse olhando nos olhos, na boca dela, devagar, cada assunto devagar, não converse todo mundo ao mesmo tempo e use memorização, tá? Aquilo que ela gosta, use para ela, tá? Então, use contas para ela, se ela puder, né? Faça alguma coisa, ela ajudar em casa, alguma coisa. Essa questão das fotos é muito legal, ela memorizar os parentes e coloque um calendário na frente dela para ela ir cada dia olhando um dia. Maurício Campanelli, bom dia. Fala, doutor, a questão de um surto. Existe como evitar? Tem. Se o surto é psicótico ou sim, no caso da terceira idade, as pessoas mais idosas, a desidratação é um fator fenomenal de surto e também infecções. De repente a pessoa está super bem, ela começa a surtar, tá? Começa a surtar, tem que ver se está com infecção no xixi, uma pneumonia, desidratada, tá ok? Isso tem muito a ver. Ou então falta de sono. Por exemplo, quando uma pessoa de 88 anos, 90 anos não dorme bem à noite, 1 noite, 2 noites, 3 noites, tu pode ter certeza que ela vai começar aí a oscilar bastante aí, a surtar bastante. Cleci Mendes, bom dia, doutor, tenho 72 anos, comecei com esse problema, já me aconteceu de ficar perdida dentro da minha casa e não conheci nem as minhas coisas. Também me perdi na rua, a 3 quadras de casa, quando fui ao mercado. Isso tem tratamento? Obrigado, doutor. Isso, em primeiro lugar, cuide bem a sua hidratação, tá? Cuide bem a tua hidratação, a alimentação, cuide bem do sono, cuida bem do sono. E procura ter uma rotina, tá? Procura ter uma rotina. Quanto mais tu ter uma rotina, menos tu esquece, menos tu te apavoras. Agora, se isso, Cleci, continuar a repetir, vale a pena você procurar um médico da SF para fazer um teste para ver se isso aí pode ser um Alzheimer inicial ou não. Pode ser. E se for, assim, com a rotina diminui bastante, tá? Fazer exercício físico, Paulinho, exercício físico é fundamental para atrasar o Alzheimer e melhorar os aspectos cognitivos. Tomar água também e fazer exercício com o cérebro. Mônica Mello, verdade, nós ficamos muito preguiçosos de ler e escrever, já que hoje em dia é tudo explicado com vídeos. Conceição Amaral da Silva, excelente comentário, pois minha irmã é diabética, tem ansiedade e quer ir para casa, mas já está em tratamento, mas não aceita. Acho que em relação às questões mentais, né? Exatamente, é. Cleonice, bom dia, linda letra do doutor. Às vezes a gente nem consegue ir buscar o remédio na saúde porque não entendem a letra do médico. Da médico da saúde, eu vou fazer só um parênteses aqui, que toda a receita das ESF, hoje é em computador, né? Ela é impressa, tá? Cleonice Fagundes, minha mãe tem 86 anos e repete várias vezes as coisas, é normal? Pode ser que sim, pode ser que não. Então tem que observar, tem que ver bem, né? E tem que sempre estar vendo como é que está a memória atual dela. Se começar a ter alterações da memória
memória atual, ou dificuldade para processos criativos novos, ou repetir coisa que ela já sabe, tem que ver se não está aí já com início de demência. E a última, Sonilda Moreira, sei de um caso que a receita voltou para o médico por ele prescreveu a receita e nem ele lembrava o nome do remédio, ele teve a paciente de novo. Mas isso existe, tá? É antigo, isso existe, né? Bem antigo. Existe sim, tá? Eu, por exemplo, desde que eu tô aqui em Cruz Alta, já vai fazer 25 anos, o meu receituário é impresso com letra 15. Por quê? Para todo mundo ler, para não dar dificuldade. Bem, a nossa querida ouvinte tem um monte de pergunta. Neucides, assim, lúpus, a doença de lúpus faz estrago no cérebro, sim ou não? Sim, pode fazer. Não necessariamente, mas pode. Lúpus dá um programa só de lúpus, tá? Que é uma doença altamente complexa, uma doença imune, pode sim afetar o cérebro, mas também pode não afetar. Bom dia, aqui é Eni Porto. Queria saber Eni. Se o mal de Parkinson afeta a mente. Também, tá? O mal de Parkinson, quem tem a doença de Parkinson e evolui com ansiedade e depressão, ele pode sim antecipar o início da doença de Alzheimer. Peço desculpas, não tem mais como fazer as perguntas. Valeu, doutor. Até a próxima semana. Obrigado, pessoal. Obrigado por hoje. Nós estivemos conversando sobre demência, principalmente demência de Alzheimer. Mude os seus hábitos, mude sua rotina, tenha uma vida mais saudável. Nos acompanhe aqui até a próxima semana, que nós podemos continuar conversando sobre Alzheimer, e a próxima semana é sobre isquemia cerebral. Não perca comigo, Dr. Paulo Viesli, o teu médico do coração. Fala, doutor! Tchau, pessoal. Fui!